Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1. Eu lerei até o verso 9. Nós leremos até o verso 9. Você aí numa leitura silenciosa, com seus olhos, e eu leio aqui, na versão que eu estou usando. E como eu sempre faço, se for possível, depois que nós terminarmos a leitura, caso você queira, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, porque eu vou recorrer muito ao texto, não só a esse, mas ao contexto também desse texto. E se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai poder conferir tudo que eu vou dizer, vai ser muito importante você conferir o que eu vou falar aqui. Então, se você achou Gênesis 45, a partir do verso 1, a versão que eu tenho aqui em mãos diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, e disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Se você puder, diga amém. Queridos, esse texto aqui está muito claro. Está falando sobre José, conhecido por nós como José o Sonhador ou José do Egito. Esse texto aqui, ele acontece, é muito importante eu falar isso, ele acontece exatamente ou aproximadamente, para não ser muito específico, aproximadamente 22 anos depois da cova. 22 anos depois da traição, 22 anos depois de ter sido vendido e abandonado pelos seus irmãos. Como é que nós podemos saber que são aproximadamente 22 anos? Porque José dá uma informação de tempo importantíssima. José diz: esse é o 2º ano da fome. Todos nós sabemos que na interpretação do sonho que ele fez de Faraó, José diz que viriam 7 anos, aliás, Deus revela a José que viriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome depois da abundância. Se é o 2º ano da fome, o próprio José diz: ainda restam 5 anos. Então, lá em Gênesis 37, daqui a pouco a gente vai lá com mais calma, no verso 2, diz que José tem 17 anos de idade. E essa é a idade que José vai ser vendido, 17 anos. Gênesis 41, 46, diz que José chega diante de Faraó para interpretar os sonhos dele, com 30 anos de idade. Então, são 13 anos que já se passaram. Depois que José interpreta os sonhos de Faraó, 13 anos depois da cova, vem 7 anos de abundância, 20, com mais 2 anos da fome, 22. 22 anos depois de ser traído, vendido, humilhado por seus irmãos, aqui no capítulo 45, José está diante dos seus algozes. José está diante de quem o vendeu, de quem o traiu, de quem o covardemente abandonou.
Eu digo isso aqui com muita certeza. Provavelmente, se esse momento de Gênesis 45 acontecesse no seio de algumas famílias, isso aqui seria uma lavanderia. Seria hora de lavar roupa suja. José tinha tudo para ter um espírito vingativo, amargurado, expelindo veneno, tanto nas palavras como nas atitudes. Mas José olha para os seus algozes e diz assim: não foram vocês que me enviaram para cá. Três glória e 2 aleluia baixinho, vou repetir. José olhou para quem o mais feriu e maltratou na vida e disse: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. José tinha tudo para cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora está me vendo na bênção e vai se arrepender, porque eu estou no palco e vocês na plateia. Mas José não canta esse tipo de hino vingativo, não. Não. José olha para quem o feriu e maltratou e diz assim: Deus sempre esteve no controle de tudo. Quando eu li isso aqui, meu nobre amigo pastor Gilson, pastor queridíssimo, que eu admiro muito, eu já li tantas vezes o livro do Gênesis, e esse ano, refazendo a leitura da Bíblia, como eu gosto de fazer todo início de ano, e quando eu cheguei no capítulo 45, eu li isso aqui, um texto que eu já havia lido e relido, ministrado inúmeras vezes. Imediatamente eu fiz uma ligação desse texto com outro texto do Novo Testamento, que corrobora, que soma com esse texto aqui. Inclusive, esse texto, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, lá no verso 28. É um texto que eu tenho como referência das Bíblias que eu tenho, dos livros que eu leio. Na maioria eu escrevo na contracapa deles esse texto de Romanos 8, 28, porque é um texto que me ajuda na hora da adversidade. É um texto que me ajuda na hora das provações e dos reveses da vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram escolhidos pelo seu decreto. Pastor Márcio, Paulo não disse assim: as coisas boas cooperam para o bem e as coisas ruins cooperam para o mal. Paulo disse: todas as coisas. Algumas versões, tudo coopera para o bem. Onde eu quero chegar com isso? É que assim como José, depois de tanta dificuldade e problema, ele olhou no retrovisor da vida e falou: contribuiu para o meu bem. Não sei em que tempo, mas creio eu e quero que assim seja, num futuro não muito distante, você vai olhar para trás da sua caminhada, vai fazer uma retrospectiva e vai se lembrar de tanta dificuldade que você passou e vai dizer: não sei como, mas contribuiu para o meu bem. O meu desejo aqui essa noite de domingo é que você saia com a sua cabeça erguida, por pior que seja o momento que você esteja atravessando, e você vai olhar para trás e vai dizer: vai contribuir ou contribuiu para o meu bem. Agora, eu queria rapidamente, porque hoje eu prometo devolver no horário, eu quero relembrar com vocês, porque falar de José é chover no molhado, todo mundo conhece a história de José, já virou até seriado de televisão. Então, até o cara que não leu Bíblia, mas assistiu o seriado, vai entender alguma coisa. Então, falar de José é chover no molhado. Então, eu quero relembrar com vocês uma visão panorâmica, porque não vai dar para fazer um exame detalhado, e seria requerer muito tempo, porque os fatos são muito cheios de detalhes. Mas uma visão panorâmica da vida de José, para que no final daqui, 40 minutos aproximadamente, você chegue à mesma conclusão que José: Deus sempre esteve no controle. A história de José, ela entra em evidência no capítulo 37 do Gênesis. Se você quiser ir lá comigo. No verso 2, é a primeira informação acerca de José. O escritor diz que José tem 17 anos de idade. Ele está junto do pai e dos irmãos, apacentando ovelhas, junto com os seus irmãos. Agora, olha que interessante. A primeira menção que se faz de José, no capítulo 37, é que José tem 17 anos e apacenta ovelhas junto dos seus irmãos. Ou seja, José começou igual os irmãos,
só que no capítulo 45 ele é governador. Então o que eu aprendo é que melhor do que começar bem é terminar bem. José começou igual todo mundo, mas terminou num nível diferenciado. Pastor, onde eu entro nisso? É que alguém olha para o seu começo hoje e não dimensiona o que Deus pode e quer fazer no final dessa história. Você talvez está olhando para o começo de 2018 e você não tem noção de como ele vai terminar. Deus tem coisas maiores reservadas para nós. Eu creio nisso. Então José começou apacentando ovelhas com os irmãos, mas vai terminar como governador. O texto vai dizer, ainda em Gênesis 37, 2, vai dizer não, já disse, o texto diz que José levava uma má fama dos irmãos para o pai. Ou seja, o que os irmãos aprontavam no campo, José contava para o pai. Em tempo de delação premiada, esse texto é riquíssimo. José contava para o pai os erros dos irmãos. Eu já vi alguns pregadores, eu não estou dizendo que está errado, só que a minha interpretação é outra. Já vi pregadores chamarem José de dedo duro, X9 e por aí vai. Por que José conta para o pai o que os irmãos fazem de errado? Duas coisas. Primeiro, porque os irmãos faziam coisa errada. Se você não quer que alguém te dê uma má fama, não faça coisas que gerem má fama. Segundo, por que José conta para o pai o que os irmãos fazem? Porque o maior compromisso de José não é com os irmãos. É com o pai. E quantas vezes, para agradar os irmãos, nós desagradamos o pai? Então é melhor agradar o pai do que agradar os irmãos. José tinha essa filosofia. Então José apacenta ovelhas, algumas informações da vida de José, apacenta ovelhas, delata os irmãos. E o texto diz, a partir do verso 3 de Gênesis 37, lembrando que eu estou no capítulo 37, que Israel amava José. Ele tinha um amor diferenciado por José. Por quê? Porque o nascimento de José envolveu 20 anos da vida de Jacó aproximadamente. A história de José. Raquel era estéril, Jacó vai trabalhar 7 anos, vem Lia, mais 7 anos. Raquel, mais 6 anos para sair da casa do sogro. E José queria muito ter um filho com Raquel, sendo ela estéril, quando Deus abre a madre, quem vem é José. Então José é o filho mais esperado. E tudo que é mais desejado é mais celebrado quando chega. Jacó vai amar, vai ter um carinho diferenciado por José, porque ele é fruto de uma esterilidade, é fruto de um milagre. Só que todos nós sabemos que preferência entre os filhos, da parte dos pais para os filhos, gera problema dentro de casa. O fato de Jacó amar mais José gerou um problema, porque os seus irmãos não olhavam com bons olhos. E Jacó, que é o mesmo Israel, não se dá por satisfeito. Ele decide externar esse sentimento que ele tem por José, presenteando o menino com uma túnica colorida. Naquele tempo as roupas eram monocromáticas. Se a roupa fosse toda azul, era toda azul, uma cor só. Se fosse vermelha, toda vermelha. Se fosse branca, toda branca. José aparece com uma túnica colorida. Uma túnica diferenciada. Então José apacenta ovelhas, delata os irmãos, tem o amor do pai, usa uma túnica colorida e seus irmãos não falam pacificamente com ele. Como se não bastasse tudo isso, Deus dá a José sonhos. O que eu gosto de falar sobre José é que José nunca pediu para sonhar. Então José vai sofrer por coisas que ele não pediu para ter. E quantas vezes na minha e na sua caminhada cristã sofremos por coisas que não pedimos a Deus para ter. Pastor, se eu não pedi, por que é que Deus me deu? Porque Ele viu em você estrutura para aguentar o que Ele tinha para você. Então, se Deus te deu, aguenta, porque Ele confia em você. José teve 2 sonhos. Repetindo que é muito fácil falar de José. Primeiro sonho de José, a partir do verso 5. José sonha com os 11 feixes de trigo de seus irmãos se curvando diante do feixe de trigo dele, no campo. José conta esse sonho para os irmãos não entendem. E por que os irmãos de José não entendem o sonho dele? Porque eles não sonhavam, só vai entender de sonho quem sonha. Quando você compartilha seus sonhos com quem não sonha, provavelmente você será incompreendido. Só que Deus decide dar um segundo sonho para José, esse agora a partir do verso 9. José sonha com o sol, lua e 11 estrelas se curvando diante dele. No verso 10, José decide contar para o pai, eu preciso até ler para você. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, preste muita atenção, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste?
Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Mas o texto segue dizendo que Jacó guardou o sonho no coração. Presta atenção, que José diz assim: pai, irmãos, eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim. Jacó, como já havia sonhado, ele tenta interpretar o sonho, só que Jacó interpreta o sonho de maneira errada. Se você prestar atenção, eu te recomendo que depois, com mais calma na sua casa, pesquise essa expressão que Jacó usou. Jacó virou para José e fez uma pergunta quase que pejorativa: que sonho é este que sonhaste? Mais ou menos hoje para nós aqui seria: o que você está sonhando é impossível, ou seja, que sonho é esse? É quando seu filho quer alguma coisa e diz: o que é isso que você está querendo? Ou seja, está no campo do impossível. Por que Jacó achou impossível o sonho de José? Vou lhe dizer: porque Jacó interpretou o sonho de José assim: o sol sou eu, a lua é Raquel, as 11 estrelas, seus 11 irmãos. Jacó pensou que o sol e a lua eram ele e a mulher, Raquel. Por que ele disse para José: é impossível, que sonho é esse que sonhaste? Porque Gênesis 35, 19, Raquel já tinha morrido. Então Jacó fala: que sonho é esse? Como é que sua mãe vai se curvar diante de você se ela já morreu? O que você sonhou é impossível. Só que o problema nunca são os sonhos que Deus nos dá, é a maneira como nós interpretamos eles. Porque o sol e a lua no sonho de José nunca foram Jacó e Raquel. Foram o que então, pastor? Gênesis 1,16. Deus criou o sol para governar de dia. E a lua para governar quando? Então Deus mostrou para José o tempo do governo dele. Sol, clima bom, bom tempo. Foi o próprio Cristo quem disse: tem que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Dia está associado a boas coisas. Noite, luta, prova, problema. O salmista escreveu: o choro pode durar uma, mas a alegria vem quando? Ou seja, lua, noite representa momento de dificuldade. Sol representa momentos bons. Então Deus mostrou para José: você vai governar 7 anos na abundância, sol. E vai governar 7 anos na crise, lua. E as estrelas só veem a lua quando a noite chega. Os irmãos de José só procuraram ele quando veio a crise. Agora, o que mais me encanta nos sonhos do nosso querido irmão Zé é que ele teve 2 sonhos. Eu vou precisar da sua ajuda e já lhe agradeço antecipadamente pela gentileza de cooperar comigo. Quantos sonhos José teve? Primeiro sonho, trigo. Segundo sonho, astros. Sol, lua, estrela. Vou precisar da sua ajuda. O trigo vem da onde? Nasce aonde? Sol, lua, estrela vem de onde? Então, primeiro José sonhou com coisa da? Depois sonhou com coisa do? Por que tem gente que os sonhos dele não se realizam? Porque ele só fica na primeira parte. Só sonha com coisa da? O segredo para ter uma vida cristã abençoada e completa não é sonhar só com coisas da terra. É também sonhar com coisas do céu. Sonhe em ter uma boa casa. Todos nós temos o direito. Deus vai realizar. Sonhe em ter um bom carro. Deus realiza. Sonhe com um bom salário. Amém, eu concordo. Agora sonhe também com Deus te usando para ganhar almas. Sonhe com a sua família sendo salva. Sonhe com Deus te usando para curar pessoas de enfermidades. Sonhe com coisas da terra, mas também sonhe com coisas do céu. Tem alguém comigo nessa palavra? Eu preciso liberá-la sobre a sua vida. Eu declaro, 2018 não é só ano de sonhos da terra, também é ano de sonhos do céu. Esse sonho, Jacó guarda no coração e os irmãos não conseguem mais falar pacificamente com José. E o verso 11 diz que eles ainda o invejaram muito mais depois dos sonhos. A partir do verso 12, vai começar a narrativa que vai culminar na cova. E eu preciso ler uma informação muito importante para você entender um detalhe da cova. Eu acredito muito nisso e vou repetir pelo menos mais umas 2 vezes durante a ministração, que a minha tese é que nada na Bíblia está por acaso. Até uma vírgula tem revelação, iluminação e inspiração do Espírito Santo. Tudo, toda a palavra, disse Paulo, é boa.
Olha o que diz o verso 12 de Gênesis 37. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Isso aqui é uma informação importante porque José, no final do livro de Josué, vai ser enterrado. Seus ossos serão enterrados em Siquém. José, mas não vem ao caso agora falar sobre os ossos de José, deixa para outro dia. Os irmãos de José vão apacentar ovelhas junto de Siquém. Verso 13. Disse, pois, Israel a José. Jacó chama José e fala assim: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? É uma pergunta. Aí Jacó diz: vem, enviar-te-ei a eles. E José disse, ele disse, eis-me aqui. Verso 14. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. E no verso 15, José vai andar erroneamente pelo campo e encontrar um homem que vai direcioná-lo para onde seus irmãos estão. Presta atenção que isso aqui é uma informação importante. Jacó chama José e diz assim: seus irmãos estão apacentando ovelha em Siquém? É isso mesmo que eu estou ouvindo? É, Siquém, pai. Vá lá imediatamente, veja como eles estão e veja como está o rebanho. Repare a preocupação de Jacó quando lembra que os filhos estão em Siquém. Por que Jacó fica preocupado e envia José imediatamente no campo atrás dos filhos? Quando o velho Jacó descobre que os seus 10 filhos, porque Benjamim era o filho da mão direita, ficava do lado dele, José ia no campo e voltava, então tem 10 no campo trabalhando. Quando Jacó percebe que os 10 estão em Siquém, Jacó diz: vai imediatamente e vê como eles estão. Por que Jacó fica preocupado? Porque em Gênesis 34, a partir do verso 25, 2 filhos de Jacó aprontaram muito em Siquém. Simeão e Levi assassinaram homens em Siquém. E agora estão apacentando ovelhas junto de... Vou usar um carioquês: quem apronta em Siquém não pode dar mole em Siquém. Os caras aprontaram muito em Siquém. Jacó falou: meus filhos estão ficando loucos. Como é que eles vão para um lugar onde eles mataram um monte de gente? Vai que os siquemitas decidem se vingar. José, vai imediatamente ver como eles estão. A missão que José foi era uma missão de paz quando ele foi lançado na cova. Só que, repetindo o carioquês, quando quem dá mole em Siquém não pode, quem apronta em Siquém não pode dar mole em Siquém. Quando José chega em Siquém, os irmãos não estão lá. Um homem aparece no verso 15 no campo e diz: por que você está andando erroneamente? Está procurando quem? Ele diz: meus irmãos. E o homem diz: eles foram para a terra de Dotã, ou para as campinas de Dotã. Por que os irmãos de José vão para Dotã? Como eles não podem ficar em Siquém, eles têm que arrumar um outro lugar para apacentar ovelhas. Eles são pastores de ovelhas. E do que um pastor precisa para apacentar ovelhas? 2 coisas importantíssimas representadas no Salmo 23. Davi disse que o bom pastor guia ovelhas a pastos verdejantes e águas. Aqui estão 2 coisas que um pastor precisa para pastorear ovelhas: pasto verdejante e água tranquila. O nosso foco são nas águas tranquilas. Por que o salmista Davi disse assim? Deus, que é o bom pastor, só nos guia águas tranquilas. Porque a ovelha não tem senso de direção. Uma ovelha, se ela chegar na beira de um rio, ela não sabe discernir se o rio é profundo, se o rio é raso, se tem correnteza ou se não tem. Então a ovelha entra na água porque está com sede. A lã pesa molhada e a ovelha morre afogada, arrastada nas correntezas. Davi disse: o bom pastor, como sabe que a ovelha não tem senso de direção, só guia ovelhas a águas. Ou seja, Deus não põe a gente em furada. Por que os irmãos de José vão para Dotã? Porque em Dotã tem pasto verdejante e água. Só que Dotã não tem rios. Aonde estão as águas tranquilas de Dotã? Nas covas. As covas, os poços de Dotã, nessa época do ano, estavam cheias d'água. José vai para Dotã procurando os irmãos, já que eles não estão em Siquém. Quando ele se aproxima a partir do verso 19, os irmãos olham e dizem: aí vem o sonhador Mó. Matemo-lo e vejamos o que será dos seus sonhos. Rúben intercede, eles mudam o plano de matá-lo imediatamente, mas ainda querem matá-lo. Verso 23, arrancam a túnica colorida. Verso 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Ponto e vírgula, frise essa palavra. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Alguém já fez o download? Como eu disse, Dotã é lugar de águas. As águas tranquilas ficam onde? Nada na Bíblia está por acaso. Olha o que o escritor faz questão de frisar, pastor Márcio. Porém, aquela cova, exatamente aquela que jogaram José, estava...
Pegaram José, arrancaram a túnica e disseram, vamos dar um jeito nele. Joga na cova, o que der, deu. Quando jogaram, porém, a cova estava... Com tanta cova cheia d'água, jogaram José numa cova? Por que com tanta cova cheia d'água, o garoto caiu numa cova vazia? Quer ouvir? Diga amém. Porque a túnica dele era colorida. Como assim, pastor? Vou melhorar. A túnica colorida de José, 95% dos comentaristas e pesquisadores afirmam o que eu vou dizer. A túnica colorida de José aponta para a aliança que Deus tinha feito com Noé. Quando Noé saiu da arca, em Gênesis 8 e 9, ofereceu sacrifício no altar, Deus recebeu como aroma suave e falou, Noé, eu te faço uma promessa. Qual é? Meu povo não morre mais afogado. Quem tem aliança comigo, as águas não vão afogar. Deus disse, o sinal da aliança é esse, vou colocar um arco no céu. A Bíblia não diz como que o arco era, mas o único arco que aparece no céu, até hoje, ele é colorido. José andando com a túnica, alguém olhava e dizia, que moço abusado com essa roupa colorida. No mundo espiritual, Deus estava dizendo, tenho aliança com ele. Tenho aliança com ele. Por que a cova que jogaram José não tinha água? Porque quem tem aliança com Deus não se afoga nas águas da inveja. Não se afoga nas águas da injustiça. Não se afoga nas águas da provação. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite de domingo. Qual é, pastor? Podem te jogar em quantas covas quiserem. Todas elas estarão vazias. Você não será afogado nas águas da injustiça. Alguém mais recebe essa palavra? Me ajude a adorar a Deus aí, porque eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Por favor, se você puder pregar comigo, eu te agradeço. Libera essa palavra agora para pelo menos uns 3. Diga assim, a cova vai estar vazia. Diga aí. Enquanto você libera essa palavra, eu bebo água. Deus está no controle. No verso 24 do Gênesis 37, José está na cova, os irmãos estão comendo pão do lado, eu não vou entrar nisso também, mas tem uma informação importante também. O verso 25 de Gênesis 37 diz que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Gileade, o salmista faz questão de frisar que Gileade é terra do bálsamo. A caravana que está vindo de Gileade, olha o que tem nela, Gênesis 37, 25. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar para o Egito. A caravana que venderam José, a caravana que conduziu José de Canaã até o Egito, era uma caravana cheia de óleo. Sonhador pode ser vendido, pode ser enganado e pode ser traído, mas aonde ele foi, ele vai no óleo. Vai na unção. Agora os irmãos de José, depois de vender o menino por 20 peças de prata, que também não vou entrar em detalhes, porque são 10 irmãos, Benjamim está junto do pai, Diná não entra na conta, que são 13 filhos que Jacó teve, 12 homens e uma menina. Benjamim fica do lado de Jacó, José está sendo vendido, Diná não está na cena. Quantos filhos restam? 10. Venderam por 20 peças. 20 peças de prata dividido para 10 irmãos, são 2 moedinhas para cada um. Tem gente que paga muito pouco por você. Tem gente que não valoriza, não te dá o valor que você merece. Só que eles têm que dar um jeito agora para falar para o pai. Então eles tiveram um plano. Gênesis 37, 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica de José. E eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Pegaram a túnica de José manchada no sangue de um cabrito, levaram para o velho Jacó. Jacó, quando olhou a túnica colorida manchada no sangue do cabrito, falou: meu filho foi comido por uma besta fera. Não teve direito nem a um funeral, então vou enterrá-lo com lágrimas. Jacó começa a chorar amargamente e fala para os filhos: ninguém precisa me consolar, porque eu quero fazer o funeral do meu filho com lágrimas. Enquanto isso, José está sendo levado para o Egito e vendido para um homem chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó.
com tantos animais para os irmãos de José matarem, para derramarem o sangue na túnica, o texto é muito claro, mataram um cabrito. Eles tinham ovelhas, cabras, cordeiros, provavelmente bodes, mas mataram um. Eu sei que é chato, mas é para você fixar a mensagem. Me ajuda, mataram um? Repetindo o que eu já disse 2 vezes. Terceira, nada na Bíblia está por acaso. Jacó vai ser enganado porque mataram um cabrito. O sangue que Jacó está vendo não é de José, é de um cabrito. Mas Jacó está sendo enganado porque os filhos mataram um cabrito para enganar ele. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Isso aqui, o que está acontecendo, é exatamente Gálatas 6:7. Tudo que o homem planta, ele... Lá em Gênesis 27, a partir do 16, Jacó enganou o pai dele matando um cabrito. O velho Isaac, cego, com fome, falou assim, queria comer uma caça. Vai lá, Esaú. Jacó e a mãe Rebeca ouviram. Jacó disse, caçar eu não sei, mas eu vou matar um. Jacó usou um cabrito para enganar Isaac. Agora os filhos de Jacó usam um cabrito para enganar ele. Então quem usa cabrito para enganar, uma hora vai ser enganado por cabrito. Se você não gosta do que está plantando, receba um conselho, mude imediatamente. Se você não gosta do que está colhendo, desculpa, receba um conselho, mude imediatamente o que você está plantando. Não use cabritos para enganar ninguém, porque um dia você pode ser enganado por cabritos. Enquanto Jacó está chorando, José está chegando no Egito, sendo vendido, provavelmente o que se presume é que ele foi leiloado num leilão de escravos, numa feira de escravos. E um homem chamado Potifar vai arrematá-lo. No capítulo 38 vem a história de Judá e Tamar. Enquanto José está sendo fiel no Egito, seu irmão não consegue ser fiel na terra dele. Gênesis 39, José está na casa de Potifar. Gênesis 39:2, eu preciso adiantar, diz que na casa de Potifar, mesmo estando em terra estranha, numa casa estranha, numa família estranha, o Senhor estava com José. José parecia muito com os crentes da Batista Renovo em Padre Miguel. Onde ele chegava, a bênção de Deus chegava junto. José chegou na casa de Potifar, o trigo cresceu mais, o gado engordou, as vacas deram mais leite, mais cria, tudo melhorou. E José era um cara bonito, parecia os homens da Batista de Padre Miguel. José era um cara bonitão, a ponto da mulher de Potifar, que era eunuco, não me pergunte o que o eunuco faz com a mulher. Ele era eunuco, não quer dizer que ele era castrado. Existiam vários eunucos. Só uma brincadeira. A mulher de Potifar se encantou com José. E aí vem um dos momentos mais complicados da vida de José. Gênesis 39, a partir do verso 7, eu vou ler resumidamente. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, farei eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José, a mulher diz, deita-te comigo. José diz, primeiro, não posso trair meu patrão. Segundo, não posso trair o meu Deus. E eu sempre pensei, erroneamente, que a tentação de José havia durado só esse episódio. A mulher de Potifar chega e diz assim, deita-te comigo. Ele fala, não, e a tentação acaba ali. Olha o texto seguinte, Gênesis 39, verso 10. E aconteceu que, falando ela, cada dia a José, tem uma versão diferente da minha, que ao invés de estar escrito falando cada dia, está escrito falando dia após dia. E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia, verso 11, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. No verso 12, ela arranca a túnica dele, porque ele se rejeita a deitar-se com ela. Ela arranca a túnica, ele foge e é caluniado e vai parar na prisão 2 anos por causa disso. Aqui está o foco. José não foi tentado um dia só. José foi tentado dia. Difícil não é vencer a tentação que vem um dia só. Difícil é vencer a tentação que vem dia. Por favor, não aplique essa tentação só na área sexual, não. A tentação que pode vir dia após dia na sua vida é aquela tentação para você ficar soberbo. Aquele elogio que todo dia você recebe, o diabo quer que esse elogio entre no seu coração. Mas todo dia que a tentação vem, você diz, não. A tentação que vem dia após dia pode ser aquele dinheiro fácil no seu trabalho. Todo mundo faz aquele esquema. Mas você, todo dia que a tentação vem, você diz, não. Eu quero declarar que você vai ter resistência para vencer a tentação, não um dia só, mas dia após
após dia. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, como é que o senhor se define acerca da Bíblia? Eu disse, um curioso, mais nada. Sou só um curioso acerca das coisas da Bíblia. Eu olho para o texto e faço perguntas, eu pareço um repórter conversando com a Bíblia. Quando eu li que a história de José, que a tentação de José durou dia após dia, a pergunta que eu fiz foi, quanto tempo durou a tentação do irmão José? Tem como nós sabermos? Tem. Gênesis 37, ele é vendido com quantos anos? 17. Ele é um adolescente, 17 anos. Essa é a idade que ele chega na casa de Potifar. Gênesis 41, 46, depois você marca, ele tem 30 anos quando chega diante de Faraó. Então, entre ele chegar na casa de Potifar e ser apresentado diante de Faraó para revelar os sonhos de Faraó, passaram-se 13 anos. Desses 13 anos, Gênesis 41, verso 1, ele fica 2 anos inteiros na prisão por causa da mulher de Potifar. Se ele ficou 13 anos no Egito, desses 13, 2 ele passou na prisão, quantos anos restam? Esse foi o tempo que ele ficou na casa de Potifar. Então a tentação de José não durou uma semana, nem um mês. Foi mais de uma década. Vocês estão aí? Durante mais de 10 anos, pastor Gilson, pastora Cris, durante mais de 10 anos, todos os dias a mulher dizia, deita-te comigo. E durante mais de 10 anos, todo dia José disse, não. O que me deixou mais pensativo foi que foi automático, é automático. Quando eu li a história de José resistindo mais de 10 anos, imediatamente me veio a história de Davi, que não resistiu um dia. Como que o homem segundo o coração de Deus não resiste um dia? E José resiste mais de 10 anos. Segundo Samuel 11, Davi vai dar um passeio no telhado, vê Betseba se banhando, manda chamá-la, deita-se com ela, ainda mancomuna para poder matar o marido dela. E aí a pergunta, como que o homem segundo o coração de Deus não aguenta um dia e um jovem aguenta mais de 10 anos? Eu preciso te dizer mais uma informação aqui. Aliás, algumas informações. Vamos fazer um paralelo aqui. Eu estou a poucos minutos de devolver o microfone. Quem tinha mais motivos ou razões, entre aspas, para cair, para pecar? Vamos lá. Na época de José não tinha lei, Moisés nem tinha nascido. Na época de Davi já tinha lei. José estava numa terra estranha, Davi estava em Jerusalém. José estava na casa dos outros, Davi estava no seu próprio palácio. José era solteiro, Davi era casado. O pecado de Davi foi 100% consciente. José, na época de José, era a lei da consciência. José não tinha um profeta do lado dele para ensiná-lo, para mentoreá-lo, para discipulá-lo. Davi tinha Natã, que o tempo todo aconselhava-o. O pecado de Davi foi 100% consciente. É outra mensagem, mas cabe aqui a aplicação. Quem sabe outro dia eu volto para falar sobre Davi. Quem sabe não, tem um monte de agenda aí para frente. Vai dar para falar sobre Davi, vai. Davi tinha 3 motivos. Se você quiser, melhor isso aí, depois você pregue. Davi tinha 3 coisas que impediam ele de adulterar. 3 coisas. Primeiro, para Davi se deitar com Betseba, ele teve que arrancar a coroa da cabeça. Ele teve que se lembrar de 1 Crônica 17:7. Um dia eu estive atrás da malhada, no curral. Só estou aqui porque Deus colocou. Arrancar a coroa, ele estava desprezando o favor de Deus sobre a vida dele. Nas orlas das vestes de todo homem, de Levítico para cá, de Moisés para cá, Deus disse, na orla da veste vai ter franjas, para que os homens se lembrem que existe uma lei a cumprir. Para Davi se despir e se deitar com Betseba, ele teve que arrancar as vestes e ver as franjas que lembravam a uma lei que eu devo seguir. Terceira e última coisa, a mais importante, o que Davi mais jogou na cara de Golias no vale de Elá: você é um incircunciso. Davi estava dizendo, Golias, você não vai me vencer porque eu tenho aliança com Deus na parte mais íntima do meu corpo. A minha aliança com Deus é representada na minha genitália. Eu tenho uma aliança profunda com Deus. Para Davi se deitar com Betseba, 98% que estão me ouvindo aqui são adultos e entendem. Para Davi se deitar com Betseba, ele teve que olhar para a circuncisão dele e lembrar, eu tenho aliança com Deus e não posso pecar. Então o pecado de Davi foi 100% consciente. Então, irmão, nem tudo é demônio, tem coisa que é hormônio mesmo.
Agora, como que Davi não aguenta um dia e José aguenta mais de 10 anos? Eu fui orar sobre esse texto. Senhor, me ajuda. Como que esse cara aguentou mais de 10 anos? Você crê que Deus fala nos locais mais improváveis? Eu estava no banho. Senhor, me ajuda. O Espírito Santo disse: meu filho, não precisa nem te revelar, já está no texto, é só você ler. Aí eu me lembrei de 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Davi subiu no telhado para passear. Gênesis 39, verso 11. José só ia na casa de Potifar para trabalhar. Pastor, como é que eu faço para resistir à tentação muito tempo? Faça igual José. Ocupe a sua mente. 3 glória, 2 aleluia, 1 amém. Tem um gostinho de bezetacil, então vou repetir. Ocupe a sua mente para resistir à tentação. Mente vazia, já diz o velho ditado, é oficina do diabo. Então aperta o cinto, larga um pouco esse Zap, esse Instagram, esse Facebook. Cuidado com o tempo à toa, ocupe-se com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus, com as coisas que envolvem a palavra de Deus. Eu vou liberar uma palavra, não sei se todo mundo vai receber, mas 2018 Deus vai te dar muito trabalho, Deus vai te ocupar muito no reino, na família, na vida secular, e você vai dizer: Deus, por que o Senhor está me dando tanta responsabilidade? É Deus, eu estou ocupando a sua mente para você não cair nas ciladas do diabo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para frisar um negócio. O problema não é descanso. O problema é ócio. Trabalhou, cansou, tem que descansar. O problema é quando tem um monte de coisa para fazer, mas você simplesmente não quer. Você decide ficar à toa. Ócio. Todo mundo estava em guerra. Davi disse: esse ano não vou para a guerra. Então o problema não é que não tinha coisa para fazer. Que Davi não queria. Se você quiser trabalhar, procura o pastor Gilson ou o seu líder. Ele vai arrumar serviço para você na igreja, porque o que não falta é coisa para fazer. Tem evangelismo, tem manutenção do templo, tem um monte de coisa para fazer. Então cuidado com o tempo atual, aproveitando o gancho e falando para a molecada nova aí. Eu trabalho desde os meus 8 anos de idade, eu tenho um pouquinho de autoridade para falar no assunto. Ocupe a sua mente. Ocupe a sua mente, porque se o Espírito Santo não ocupar a sua mente, alguém vai ocupar, e não é Deus. José resistiu. A mulher arranca a túnica dele. José, ao meu entender, a minha interpretação, José sai meio que seminu, porque a túnica ficou na mão da mulher. José é caluniado, difamado e vai parar na prisão por causa disso. Quando José chega na prisão, o texto vai dizer que o Senhor era com José. Na prisão, repetindo, José parecia os crentes da Batista Renovo em Padre Miguel. Até nos lugares mais improváveis, Deus está lá com eles. Quando José chegou na prisão, ele caiu na graça do carcereiro. O cara pegou a chave e falou: não sei o que você tem, mas está tudo contigo. Aí, para nós encerrarmos, Gênesis 46, a partir do verso 2, depois você lê, diz que o copeiro e o padeiro de Faraó pecaram contra Faraó, e Faraó os enviou para a casa da guarda, onde estava José. Isso aqui muda completamente a ordem dos fatores. Se quiser, você marca isso aí. Por quê? Porque não foi José que foi colocado na cela onde estava o copeiro e o padeiro. Foram o copeiro e o padeiro que foram levados para a prisão onde estava José. É através dos sonhos do copeiro e do padeiro que José vai chegar junto de Faraó. Então Deus não pegou um sonhador e colocou perto de quem sonhava. Deus pegou quem sonhava e colocou perto do sonhador. Porque uma vez sonhador, os sonhos vão te seguir a vida inteira. Os momentos mais improváveis, Deus vai colocar os sonhos lá. Deus vai colocar quem sonha. Sonho do copeiro, rapidinho, ele sonhou com a videira, os 3 ramos da videira saindo. Ele espremia as uvas, colocava numa taça, resumindo o sonho, entregava para Faraó.
Quando José ouviu o sonho, falou, simples demais, os 3 ramos são 3 dias, daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo, o faraó vai te perdoar. Gênesis 40, 14. Ou é 41 que eu estou? 41, 14. Gênesis 41, não, 40. Gênesis 40, 14. José vira para o copeiro e fala, lembra-te de mim quando chegar junto de faraó. José tinha tanta certeza na interpretação, ele tinha tanta certeza do que Deus ia fazer, que ele falou, sei que daqui 3 dias você vai sair, então lembra-te de mim. Ele quis dar uma forcinha para Deus, para realizar o sonho. Lembra-te de mim quando você chegar junto de faraó. Quando o padeiro ouviu José interpretando o sonho, falou, você interpreta sonho? Deixa eu te contar o meu também. Sonhei hoje também, mesma noite, 3 cestos. Todo tipo de pão que faraó gosta estava nesse cesto, sobre a minha cabeça. E as aves do céu vinham comer. José falou, para você a interpretação não é boa, não. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias faraó te mata. Exatamente como José interpretou, aconteceu. O copeiro é restituído. E Gênesis 41, aí sim, vai dizer que 2 anos inteiros se passaram depois que José interpretou o sonho do copeiro. Aí quem vai sonhar agora não é mais o copeiro. Quem vai sonhar agora é faraó. Primeiro Deus dá sonho para José. Depois Deus dá sonhos para quem pode ajudar José, copeiro e padeiro. Depois Deus dá sonhos para quem pode resolver o problema de José. Tem vezes que Deus dá sonho para quem é maior do que eu, porque através dos sonhos de quem é maior do que eu, os meus sonhos se realizam. Deus dá sonho para Faraó, e através dos sonhos de Faraó, o sonho de José vai se realizar. Sonho de Faraó, 7 vacas magras saem do rio Nilo, devoram 7 vacas gordas e ficam do mesmo jeito. Ele acorda, não entende nada, dorme de novo, mais outro sonho. 7 espigas magras queimadas pelo vento oriental devoram 7 espigas gordas. Faraó acorda, chama os magos, sábios, matemáticos, cientistas, demônios, o que tinha lá. Alguém sabe interpretar o sonho? Ninguém soube. Aí a ficha do copeiro caiu 2 anos depois. Aliás, falar da ficha caiu para a geração do smartphone é brincadeira, né? 2 anos depois o copeiro fez o download. 2 anos depois o copeiro lembrou e falou, ah, seu faraó, lá na prisão, Gênesis 41, a partir do verso 9, tem um jovem hebreu que interpreta sonhos. 2 coisas, levou 2 anos para o cara lembrar de José. Segundo, o cara não lembrou do nome, lembrou do que ele fazia. Primeira coisa, o cara levou 2 anos para lembrar dele. 2 homens na Bíblia disseram essa frase, lembra-te de mim em momentos importantes. O primeiro, José, 14 de Gênesis, virou para o copeiro e falou, lembra-te de mim. Levou 2 anos para o cara lembrar dele. Segundo, dizer, lembra-te de mim num momento importante. Lucas 23, 43, o ladrão na cruz virou para Jesus e falou, lembra-te de mim. Jesus disse, não é daqui 2 anos não. É hoje. Por que muita coisa fica travada? Porque a gente está querendo que as pessoas erradas se lembrem de nós. Quem tem que se lembrar de você nem se esquece, porque seu nome está gravado na palma da mão dele. Buscaram José. Aliás, penúltima coisa. Vou dizer isso aqui, mais 2 e oro. José não foi lembrado pelo nome, foi lembrado pelo propósito. Foi lembrado por aquilo que sabia fazer. Melhor do que ser lembrado pelo nome é ser lembrado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Eu declaro profeticamente, você será muito bom naquilo que Deus te chamou para fazer. E através daquilo que Deus te chamou para você, o reconhecimento vai chegar. Não se preocupe em ter o nome conhecido, preocupe-se em fazer bem feito o que Deus te chamou para fazer. Nunca me preocupei, minha esposa está aqui, e a pessoa mais difícil depois do Espírito Santo pregar perto dela é minha esposa. Por quê? Porque ela me conhece, então ela sabe que eu estou falando aqui é verdade ou mentira. Ela sabe que eu nunca me preocupei com o nome, mas sempre me preocupei em fazer o meu melhor. Para eu pregar esse feijão com arroz que vocês estão ouvindo aqui. Básico demais. Dias e dias me dedicando ao estudo da palavra. Não se preocupe com o nome.
Preocupe-se com o que Deus te chamou para fazer. Buscaram José. Quando José chega, Faraó diz assim: é o senhor que interpreta sonho? É você que interpreta sonho, rapaz? José diz: eu não, mas o Deus que eu sirvo. Se ele quiser, ele dá a interpretação. Conta os sonhos, seu Faraó. Quando o Faraó contou os 2 sonhos, José falou: para começar, os 2 sonhos são a mesma coisa. O Faraó falou: o quê? Os 2 são a mesma coisa? É a mesma interpretação. Se é a mesma coisa, por que Deus mostrou 2 vezes? Aí José diz: simples, porque Deus tem pressa. Uau! Por isso que o salmista disse, irmão, uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi. O que o salmista está dizendo? Eu ouvi a mesma coisa de Deus 2 vezes. Por que Deus fala a mesma coisa 2 vezes? Todas as vezes que Deus disser a mesma coisa repetidamente, é porque Ele tem pressa em realizar. E tem gente que está ouvindo a mesma coisa 2ª ou 3ª vez esse ano. Deus está dizendo: estou repetindo porque está chegando a hora de eu realizar o que eu te prometi. Quando o Faraó ouve a interpretação, José diz: se eu fosse o senhor, construía cidade celeiro, juntava na época da abundância, que virão 7 anos de abundância, depois vem 7 anos de crise. Juntava na abundância, quando viesse a crise, ninguém ia ter, o senhor teria aqui. Coloca gente para trabalhar, para cuidar disso. O Faraó olhou e falou: onde eu vou achar no Egito alguém com o Espírito de Deus igual a esse cara? Não tem. Então faz o seguinte, eu abri para ler de novo. Gênesis 41, verso 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Faraó não mandou fazer um anel para José. Faraó tirou o anel da própria mão. Aleluia. Glória a Deus. E entregou para José. Sabe o que isso significa? Houve uma transferência de poder. Deus tirou de quem tinha e deu para quem não tinha. Eu declaro: Deus vai transferir autoridades, condições de sonhos se realizarem. Mas o mais interessante aqui, não vou falar do colar, é a roupa. Faraó fez vestir de veste de fino. Peraí, Faraó fez vestir. Me ajuda, Faraó fez? José passou a vida inteira sendo despido, mas agora é hora de ser vestido. Aleluia. E não é qualquer veste, é veste de linho fino. Linho fino na Bíblia representa justiça. Está lá no Apocalipse. A veste que José recebeu foi uma veste de justiça. Posso liberar uma palavra? Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu declaro: Deus tem visto toda a injustiça. Deus tem visto toda a adversidade. Deus tem te visto aguentar as provações e as tentações e firme no propósito. E Deus está dizendo: vai chegar a hora de eu fazer justiça. E para muita gente o tempo é esse. Eu declaro em nome de Jesus vestes de linho fino. Fica de pé comigo, por favor. Última coisa. A próxima vez eu termino. Sou professor de história, né, pastor? Professor de história, não? Matemática. Hã? Psicologia. Misericórdia. É forte. Se você estudar história paralela, não precisa nem estudar muito para isso, mas você vai descobrir. Se aprofundar muito. Faraó não é um nome, um título. Vários faraós surgiram ao longo da história. Todo faraó é considerado semideus, ou era considerado semideus. Por isso que os faraós eram cultuados no Egito. Havia esfinges com suas características. Eles eram tidos como semideuses. Como que era o governo dos faraós? Por eles serem semideuses, eram maiorais. E eles pegavam governadores e colocavam nas províncias. Onde houvesse um local que o império do Egito dominasse, lá tinha um governador representando o faraó. Mas José não foi colocado numa província. José foi colocado para governar todo o Egito. O faraó diz: depois de mim, quem manda aqui é você. E tem um detalhe, José: você só não manda mais do que eu quando eu estiver no trono. Quando eu sair do trono. Por que José, quando manda o recado para o pai no capítulo 40,
45 diz assim: fala para o meu pai que Deus me colocou por pai de Faraó. Sabe o que José está dizendo? Quando Faraó não está no trono, ele vai tomar alguma atitude, ele pede conselho. Eu sou pai de Faraó. Ou seja, José foi o primeiro e único homem na história a receber o título, ainda que implicitamente, recebeu o título de vice-faraó. Nunca houve. O governo dos faraós era compartilhado, eram vários governadores. José era um governador de governadores. José foi vice-faraó. Nunca houve vice-faraó na história. Onde eu quero chegar? Que para realizar o sonho de José, Deus inventou uma cadeira. Deus criou um cargo. Pastor, o que Deus me prometeu é impossível para mim e para você. Para ele não. Nem que ele tenha que criar do nada, mas ele cria para o milagre acontecer na sua vida. Alguém crê nessa palavra comigo? Eu declaro: Deus trará coisas à existência. Mas no seu trabalho, nem que Deus tenha que inventar, criar uma situação. Ele cria, mas ele realiza os seus